Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida, esse é o nosso culto dominical, esse é o nosso culto da família, nosso culto de ensino. Esse é o trabalho que temos desempenhado, desenvolvido no decorrer desses dias, que são dias diferentes que estamos vivendo. É fato, querido, que como igreja nós temos crescido e temos avançado. Não exatamente da forma como cremos que a palavra nos ensina. E nessa noite, chama as pessoas da tua casa, chama as pessoas da tua família. Importante, queridos, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Esse primeiro momento, agora que eu estou fazendo essa introdução nesse minuto, se você já tiver o costume, você recebe antecipadamente o link do nosso culto, você já distribui para o maior número de pessoas. Por exemplo, hoje nós temos uma média de 55, 60 visualizações do nosso vídeo. É claro, tem alguns que vão um pouco além. Por quê? Porque, queridos, muitas vezes o próprio YouTube, a forma como ele trabalha, ele destaca o nosso vídeo ou não. Mas se nós tivermos uma maior interação, um maior número de pessoas compartilhando e curtindo, vai para mais gente esse vídeo. Então, queridos, é importante nós compartilhar, nós estarmos juntos. E como eu falava, nós estamos trabalhando nesses últimos dias de uma forma de entender aquilo que estamos vivendo como congregação. Estamos fazendo uma avaliação e hoje pela manhã eu pensava, no dia 20 de maio de 2011, nós começamos esse trabalho dessa forma. Nós viemos de uma outra congregação, como eu creio que a maioria das pessoas já ouviu falar da nossa história, mas dia 20 de maio de 2011 nós começamos o trabalho Ministério Cristão Fé e Vida. E agora nesse 20 de maio de 2021 nós estaremos completando 10 anos de ministério. Cremos, querido, que avançamos em algumas coisas, cremos que fomos à frente em algumas coisas, mas é fato que não naquilo que nós acreditávamos que seria a totalidade. Poderia dizer, como o apóstolo Paulo, nós enfrentamos várias situações, tanto de irmãos conosco nos amando, tanto de irmãos conosco saindo do nosso meio, várias coisas aconteceram. Mas dentro disso, querido, nós temos feito nesse último mês, nesse mês agora de março, no decorrer desse mês, nós temos trabalhado, querido, numa revisão. O que temos feito? E temos pedido para você olhar a sua vida. O que eu tenho feito? E no último culto nós falávamos do texto lá de Malaquias 3, que fala: vereis a diferença entre o justo e o injusto. E nós enfatizávamos a relação que precisamos ter com o Senhor de continuarmos crescendo. E eu até dava um exemplo no culto anterior a esse dos justos e injustos, eu falava que a nossa vida é como uma escada. E nós vamos subindo ela. Eu estou falando de vida cristã. Eu estou falando de vida de adoração ao Senhor, eu estou falando de vida de permanência no Senhor, eu estou falando de vida porque o princípio que eu tenho é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6, 33, se não me engano. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, queridos, que o primeiro é Deus, o primeiro é quem Ele é na minha vida. E a gente já desenvolveu aqui, eu estou fazendo um resumo, a gente já desenvolveu aqui esse pensamento daquele tripé, daquele tripé que a gente está sempre posicionando para ver a nossa vida, como se fosse um tripé que eu coloco, e ali eu coloco, eu não sei o nome daquela maquininha que os topógrafos usam para medir a distância, para medir a quantos graus, ou qualquer coisa desse tipo. Eu não entendo dessa área, não quero, só me veio esse pensamento. Esse tripé que a gente usa para medir as coisas, nossa relação com Deus, nossa
relação interpessoal, a nossa relação com as pessoas e a nossa relação com a vida financeira. Se eu entender que a minha vida com Deus, ela é algo que vai permear, que ela vai trabalhar, que ela vai sustentar, que ela vai desenvolver, várias palavras, né? A minha vida de relacionamento, vai bem. Se a minha vida com Deus ela for algo que é em primeiro lugar em relação ao trabalho, jamais eu vou ser um servo de Mamon, que vive única e exclusivamente por dinheiro. E eu tendo essas três coisas bem alinhadas dentro de mim, a minha vida começa a ser desenvolvida. E nós temos analisado esse desenvolvimento. Nós temos analisado essa forma. Se estamos subindo 2, 3 degraus, né? Ou melhor, se nós estamos subindo 2 degraus, estamos descendo 3 degraus. E eu olho, querido, como igreja hoje, e eu nos vejo tentando achar um caminho. Não que Cristo, eu não compreenda que Cristo é o único caminho, mas eu digo no sentido de que nós temos que encontrar um caminho para que todos venham e se alinhem, se unam e unanimemente nós andemos juntos para fazer diferença. Porque, querido, eu estou falando várias coisas que eu falei nos últimos cultos. Não tem como viver sozinho e isolado e querer chegar a algum lugar, não importa em que área seja. Se eu sou um autônomo, se eu sou alguém que trabalha como autônomo, é impossível eu pensar que, mesmo eu trabalhando sozinho, como uma única pessoa em alguma coisa, eu não vou precisar de outros. Porque se eu vendo, eu preciso da matéria-prima, eu preciso de outros. Se sou eu que produzo as minhas peças, eu sou um artesão, sou eu que produzo, eu preciso do material para produzir aquilo que eu estou fazendo. Não, pastor, mas eu pego só coisa da natureza e ali eu faço uma obra de arte, mas você vai precisar de alguém para vender aquela tua obra de arte. Então, querido, é impossível nós andarmos sozinhos. E mais, eu desenvolvi esse pensamento em alguns cultos atrás. Nós temos que entender a importância. Lá no início do ano a gente estava falando sobre metas para 2021, né? A gente estava falando sobre esse andar e a gente falava da gente primeiro ser casa de oração, depois ser oração dentro da igreja, para ser bênção para a comunidade. E algumas pessoas elas acham que elas vão ser bênção para a comunidade sem ter vida de igreja. Impossível. Mas como, pastor? Não é impossível, eu sou bênção, não é? Não é? Porque se tu não consegue andar com aquelas pessoas que estão junto contigo no mesmo pensamento, como é que tu vai querer andar com os outros? E como é que tu vai querer influenciar a vida de outros? Então, querido, nós temos batido nessa tecla, nós temos batido nesse pensamento, que nós precisamos cada dia mais nos unir. Unir em oração, unir em concordância de oração, unir em pensamento profético em relação àquilo que nós estamos vivendo. Importante salientar, querido, nessa noite também, que no último culto a gente estava falando, e você já pode abrir a sua Bíblia, em Atos, capítulo 8, e a gente divagava, pensava, porque a gente entende que a forma de se falar do amor de Deus não é eu pegar um texto isolado aqui e lançar esse texto como um fundamento na tua vida e, a partir de um único texto, trabalhar o meu crescer. Não. A gente entende que a palavra é um todo. Tanto que nós estamos fazendo um trabalho esse ano, e você já sabe, daqui a pouco você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu vou salientar para você isso. Nós estamos trabalhando, querido, a leitura completa da Bíblia. No dia de hoje, nesse domingo, a gente está lendo os últimos capítulos do livro de Juízes. Então, nós já lemos Gênesis, nós lemos Êxodo, nós lemos Levíticos, Números,
Deuteronômio, Josué e agora estamos lendo Juízes. Nós estamos lendo o 7º livro da Bíblia. Isso perfaz, querido, mais de 350 a 400 páginas da Bíblia. Para uma pessoa que daqui a pouco é a primeira vez que está lendo, isso é um encanto. Apesar de ser uma leitura maçante, mas a forma como nós temos lido, de 3, 4 capítulos, 2 capítulos por dia, não é pesado. Porque nós entendemos como igreja, nós precisamos crescer na leitura da palavra e na compreensão. Por isso, todos os dias de manhã, a gente explica um pouco desses versículos, desses capítulos, versículos que a gente leu durante o dia. E, querido, isso está desde o início do ano, do dia 1º de janeiro, até aqui, ininterruptamente. E nós queremos, até o final do ano, ler toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento. Por quê? Porque, pastor, vai demorar um ano para fazer isso, sim. Nós poderíamos ser mais rápido, ler 10 capítulos por dia e ir mais rápido. Não, querido. Aqui eu quero começar a entender um ingrediente que daqui a pouco, na sondagem que eu tenho feito nesse nosso ministério durante esses 10 anos, é algo que me veio muito forte. Não adianta nós queremos crescer de um minuto para o outro, mas também não adianta nós pararmos e acharmos que nós não temos que avançar. Eu falava essa semana sobre um outro princípio que nós usamos como ministério, que é o quê? Que é o princípio de ter o suficiente, né? Provérbios fala isso, né? Senhor, não me dá muito, porque eu tendo muito, eu me ensoberbeço e penso, não preciso mais do Senhor. Nem me dá tão pouco que assim eu venha roubar e desonre o nome do meu Senhor. Me dá o suficiente. E eu pensava nessa questão do suficiente. Só que Deus me fez avançar um degrau mais na escada. E esse degrau foi o seguinte: Miguel, ter o suficiente também é eu não querer ficar no mínimo. Porque se eu ficar só no mínimo, eu ficar naquela vidinha assim, está tudo bem, está tudo bom, eu não preciso avançar, eu não estou acreditando no poder infinito que o Senhor tem por através da vida de Cristo Jesus e da manifestação, que nós vamos falar hoje, da manifestação plena do Espírito Santo em me dar mais, mas isso ser o suficiente. Entende isso, querido? É algo complexo, porque para alguns, eles pensam que eles têm que ter muito, a ponto, né? E até alguns usam um versículo, eles usam lá o Salmo 23, né? De uma forma errada, um pensamento errado, dizendo, Senhor, que eu quero me sentar na mesa com os meus inimigos e o meu cálice transborde, né? E eles pensando nisso assim, que é uma abastança, que eles têm muito para humilhar os outros. Não, mas não é essa a questão, eu não vou entrar nesse versículo. Mas só para a gente entender um pouquinho, isso era uma relação, querido, daquele tempo, da forma como era colocada uma pessoa diante daquele que era o principal do lugar, e quando ele mandava colocar no cálice da outra pessoa e transbordava, porque ela tinha um apreço maior por aquela pessoa que o cálice estava transbordando. E isso é Cristo tem por nós, isso é o bom pastor, o Senhor tem por nós, um apreço do nosso cálice transbordar, mas não é para humilhar os inimigos. Porque a palavra de Deus, quando Cristo Jesus trouxe, ele disse, ama teus inimigos. Então é um todo a palavra. Então, hoje, queridos, eu tenho olhado e tenho dito, Senhor, eu tenho me contentado com pouco, mas eu tenho que me contentar com o suficiente. O suficiente está na vontade plena do Senhor para mim. Lê comigo aqui, Atos, capítulo 8. Nós líamos da perseguição da igreja, nós líamos como Saulo entregava as pessoas à prisão, homens, mulheres, e mesmo assim, apesar de toda a diversidade que eles estavam vivendo, e a gente contrabalançava isso, né, com a dificuldade que a gente vive hoje como igreja, como um todo,
com relação à pandemia que a gente está vivendo. E, de uma forma especial, eu olho, e eu estava vendo mais uns vídeos lá sobre igrejas num tempo de guerra. Querido, apesar da dificuldade, parece que em alguns lugares as pessoas elas aumentam a sua busca a Deus. E eu tenho notado que muitas pessoas elas têm diminuído sua busca a Deus. Com alguns momentinhos ali que elas querem. Eu quero de novo Deus. Não, mas não quero mais Deus. Por através das suas atitudes. Gastam o tempo em tudo, menos em buscar o Senhor com mais intensidade. É esquisito isso. Porque parece que não temos um ir adiante. Eu estava escutando um pregador, já me desviei daqui do que eu ia falar, né? Estava escutando um pregador, ele falando sobre a visão dele em relação a tempo do fim. Cara, o cara é top em tudo que ele fala, mas quando ele chega nessa parte dessa relação do tempo do fim, eu divirjo dele. Mas nem por isso eu vou parar de escutar ele, porque ele tem outras coisas que ele fala que são muito interessantes e boas de se aprender com ele, porque ele é um mestre, né? Ele ensina. Eu não concordo com ele, com o pensamento que ele tem, mas eu não vou deixar de ouvir outras coisas boas dele. E nós, pela maioria das atitudes que nós temos, nós ouvimos uma coisa, não me agradei disso que essa pessoa falou, não agradei disso outro. Principalmente eu estou falando na questão de pessoas que ensinam. Eu saio, não, esse não me serve. E nós temos que repensar isso. O povo aqui, ele estava na maior dificuldade, mas ele não parou de ministrar aquilo que o Senhor tinha colocado no coração deles. Por quê? Porque era intenso isso no coração deles. Nós falamos isso lá em Santa Rosa, né? A intensidade de buscar o Senhor como se fosse... por ser o último momento, a busca. E o versículo 6 do capítulo 8 diz assim, vamos ler o versículo 4. E assim os que andavam dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Mesmo no meio da adversidade, eles continuavam. Então, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos clamavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos, e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E aí, querido, você pula lá para o versículo 25. Diz assim, e tendo eles testificado e pregado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém e pregaram o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Queridos, esse texto, ele é de suma importância para o tempo que nós estamos vivendo hoje. O tempo que nós estamos vivendo hoje, querido, é um tempo que nós precisamos nos dedicar. E eu falo isso como pastor dessa congregação. O pastor Marcos Davi vai ouvir essa palavra, ele vai receber essa palavra, apesar de nós já estarmos falando sobre esse assunto, de nós estarmos discutindo sobre esse assunto há bastante tempo. Ele vai ouvir eu falando isso. E nós temos que entender isso como igreja, de começar a viver isso mais intensamente. Que é o quê? Filipe, ali nós lemos que a coisa estava crescendo, estava evoluindo, estava tomando corpo. E Deus fala com Filipe, diz para Filipe,
levanta-te e vai em direção contrária ao que era o lugar onde eles estavam, e a coisa estava crescendo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que em muitos momentos, querido, nós temos que entender que a direção que o Senhor está dando, a forma que Ele está falando, não é aquilo que eu estou olhando com os meus olhos carnais e que parece ser maior. Pastor, explica isso que eu não estou entendendo. Bem, querido, nós nos alegramos quando nós olhamos as coisas e tomamos uma dimensão, está acontecendo isso. Mas, ora, a fé é a certeza das coisas que eu vejo ou não vejo. Eu não vejo isso. A fé ela não é algo que eu vejo a olho nu. Que eu vejo porque as impressões à minha volta estão acontecendo. Não, é algo que eu espero, mas que eu não estou vendo ali agora. Ela se constrói, em primeiro lugar, a fé, no mundo espiritual. Quando o Senhor Ele cria todas as coisas, eu tenho uma convicção comigo que, lendo Gênesis, e diz assim, a terra era sem forma e vazia. Uau! A terra era sem forma e vazia. E havia um caos sobre a terra, uma tradução. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então era só água. E aí se fez porção de terra seca. Eu estou pulando alguns versículos, mas é para a gente compreender nisso que eu estou falando, entendeu? Então, em primeiro lugar, a concepção de terra que nós temos, e agora nós estamos na parte firme, na parte sólida, ela foi necessária para que o homem andasse nela. Mas isso foi construído em primeiro lugar quando o Senhor diz para que houvesse a separação entre terra firme e água. Isso, querido, não aconteceu porque o Senhor foi lá e fez a terra crescer, não. A água baixou. Mas para essa água baixar, querido, essa manifestação, ela foi uma manifestação do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, por através da palavra de Cristo Jesus, como tudo acontece. Então, eu não sei se eu estou explicando bem, mas vamos lá. Então, no momento em que o Senhor Ele está dando crescimento ali em Jerusalém, eles estão todos envolvidos, eles começam a se empolgar com tudo aquilo que está acontecendo. Eles estão pregando na Samaria, que era um lugar contrário à forma que se pregava a palavra. Mas quando Cristo Jesus vem e fala àquela mulher samaritana, eles vêm e começam a ouvir, começa a acontecer um mover, e eles continuam fazendo isso, está crescendo a igreja naquele lado. O Senhor manda ele para outro lado, mas esse lugar está menor. Mas como é que eu tenho que ir para um lugar que está menor, mas não é melhor eu continuar no êxito que eu estou? O Senhor diz, não, vai para lá. E ainda a coisa aumenta mais ainda de tamanho disso que eu estou falando, porque diz assim, ó, que o Senhor mandou ele ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Uai! Mas se está deserto, pastor, e o senhor está dizendo que é para a gente continuar, que eles estavam pregando, como é que ele vai para um lugar deserto? É porque me parece aqui que um texto quer se dar uma ênfase, querido, que em muitos momentos nós não podemos fazer aquilo que está no nosso pensamento, mas nós temos que ouvir Deus. E aqui a gente dá uma pausada, de repente até vai ter que pregar no próximo culto o restante disso. Mas vamos lá. Ouvir Deus. Como eu ouço a Deus? Em primeiro lugar, querido, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, por completo. Como isso, pastor? A gente tem que ir para diante do Senhor e dizer, Senhor, de fato, eu não tenho nada, não sou ninguém. Eu preciso da tua condução. Queridos, e isso não é só na área como eu estou conduzindo aqui, igreja como um todo, pensando
em Santa Rosa, pensando em Porto Xavier, pensando em outros lugares. O que devemos fazer para a igreja, o ministério crescer, nós formarmos uma nova proporção, as pessoas como indivíduos crescerem. Entende, querido? Eu tenho que parar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não sou nada. Bem-aventurado os pobres de espírito. É aquela pessoa que diz, Senhor, eu não tenho nada. E essa convicção está firme no seu coração. Por quê? Porque ela sabe que ela é pecadora e ela precisa de arrependimento diariamente. Eu falava isso para o pastor Marcos Davi essa semana. Tem alguns irmãos que tiveram a brilhante conclusão agora que eles precisam falar bastante sobre arrependimento. Querido, nós falamos isso há mais de 6 anos que nós estamos batendo única e exclusivamente nessa tecla. A gente vai e volta, mas a gente continua falando sobre isso, arrependimento. Nós, às vezes, nos achamos muito e nós não somos nada, porque o nosso Senhor tem que ser tudo no nosso viver. Então, a primeira coisa para ouvir a Deus é eu me colocar numa posição de humilhação. Por isso fala-se em se ajoelhar para orar, porque a posição maior que um ser humano pode ter é quando ele se coloca de joelhos, porque daí ele está se submetendo ao poderio daquele que é todas as coisas, um Deus Todo-Poderoso. Então, primeiro eu me esvazio por completo. Segundo, eu repreendo tudo que está à minha volta e que nenhuma artimanha, que é querido que já não foi orar e os cachorros começaram a acuar de um jeito terrível, parece que é uma loucura que tem em roda da tua casa. É repreender todo o mal. Mas também orar no sentido de dizer assim, Senhor, esse é o momento que eu quero te ouvir. Tranquiliza aquilo que está aqui dentro. Amados, um dos maiores problemas que nós temos é a nossa forma de pensar errada. Até dá para usar aqui, ó, não vamos falar no inteiro, mas eu achei tão forte isso aqui, lá no versículo 23, um homem pede para que Pedro, né, o apóstolo e outros irmãos que estavam ali, eles oram pelas pessoas pelo poder do Espírito Santo, e aquele homem diz assim, eu pago para vocês me dar esse dom. E Pedro diz assim para eles, no versículo 22, arrepende-te, pois, dessa tua maldade, ora a Deus, para que porventura o pensamento do teu coração seja perdoado. Porque eu percebo que estás em fel de amargura e em um laço de iniquidade. Puxa vida! Senhor, limpa o meu coração em relação às coisas. Gente, tem muitas pessoas que, por eu ser pastor, elas têm no seu pensamento que eu sou um super-herói, que eu jamais errei, que eu jamais pequei. E o que elas não entendem, querido, é que eu sou um homem como qualquer outro. E você que está aí do outro lado me ouvindo, é um ser como qualquer outro. Infelizmente, no tempo que nós vivemos, e eu tenho orado muito para que o Senhor mude a minha forma de pregar, porque às vezes a minha pregação ela dá uma ideia de meritocracia, que as pessoas têm que merecer aquilo, e nós não merecemos nada, é tudo pela graça. Mas de forma alguma eu vou anular a cruz de Cristo no meu viver. Tem alguns, queridos, que eles têm um pensamento assim, tá, eu me converti, é o que basta. Mas e a amargura que tem no teu coração porque tu ainda tem raiva desse, daquele outro, e muitas vezes não quer ouvir as pessoas porque ela disse uma coisinha mínima que te ofendeu. Então, quando eu estou pedindo, Senhor, fala comigo, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, eu me submeto ao Senhor. Em segundo lugar, eu peço para que as coisas que estão à minha volta, elas se calem, as vozes que estão dentro de mim, os pecados que eu tenho. Daqui a pouco eu vou pedir para o Senhor falar comigo e eu só vou confessar os meus pecados naquele primeiro dia. Mas eu não posso deixar, eu tenho que continuar pedindo para que o Senhor fale comigo. O terceiro passo que eu daria para a gente ouvir Deus é: Senhor, fala comigo. Palavra de Deus junto comigo. O Senhor fala pela palavra. O Senhor fala por uma situação.
E essa minha oração, ela não vai ser só a oração daquele momento, daqueles 5, 6 minutos que eu vou ficar ali, daqueles 30 minutos, daquela 1 hora, escutando um louvor a Deus, escutando. Não, eu vou passar o dia inteiro nessa intercessão de me submeter, de me humilhar diante do Senhor, de pedir para que as vozes sejam tiradas à minha volta, e eu vou ver as coisas que estão acontecendo, e Deus vai começar a falar comigo. Aqui, Filipe, ele ouve o Senhor, mas não diz assim, ó, que foi uma voz audível. Vamos ver aqui. Não, foi uma voz audível, sim. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, uma voz audível. Mas pode ser por alguma situação, por alguma coisa que acontece, pela própria palavra que eu leio, uma orientação do Senhor. Aqui foi uma voz audível e ele diz, vai, levanta-te, vai para o deserto. Sai disso tudo, desse moverzão que tu está vivendo e vai para uma coisa deserta. Mas tem um motivo, né? Versículo 27, estamos indo para o final. E levantando-se, foi, obedeceu. E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, a qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém e estava retornando, assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, aproxima-te, ajunta-te a esta carruagem. E correndo ele, olha isso, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entende tu o que lês? E ele falou, como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este, Isaías 61, né? 53, quer dizer. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante da sua tosquia, assim ele não abriu sua boca. Não, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida era tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe e disse, rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca e começando nessa mesma escritura, pregou acerca de Jesus. E eles, indo em caminho, chegaram até certa água, e o eunuco diz, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondeu e disse, eu creio em Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais, e prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. E aí Filipe vai ser visto em outro lugar. Mas a ênfase aqui, o que eu quero dar, é que alguém ouviu a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, ele falou do amor de Deus para outras pessoas. Eu tenho enfatizado nos últimos dias, querido, que nós precisamos voltar ao evangelho da simplicidade. O evangelho do falar do amor de Deus. Pastor, mas como é que eu vou falar do amor de Deus? Todo mundo sabe hoje em dia, o irmão Peleguinho, lá na Mina do Leão tinha assim uns apelidos esquisitos, né? Lá assim tinha, né? Tinha um até que era conhecido, as pessoas que me ouvem, né? Quem me conhece da Mina do Leão vai conhecer ele, né? Infelizmente, né? Ou felizmente para ele, subiu ao Senhor, tá já com o Senhor guardado na glória dele lá.
Essa Covid tem levado muitos irmãos, que nós temos que orar cada vez mais para que isso se afaste de nós. Mas tinha um irmão lá que era o apelido dele era Pombinho. Então, na minha história, eu vou falar o irmão Peleguinho. E o irmão Peleguinho, queridos, ele está ali buscando ao Senhor, mas aí ele fala de Jesus. Ai, porque eu estou vivendo uma vida com Jesus, mas você olha para ele e a vida dele é um caco. Nessa análise que eu fiz, querido, eu descobri que até eu, em muitas coisas, eu preciso reciclar meu pensamento do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é a Boa Nova? Porque, queridos, alguns estão vivendo igreja no sentido de um lugar que se reúnem e tem um pensamento sobre um Deus que não é o Deus Todo-Poderoso, que é um Deus suficiente, que é um Deus que pode dar todas as coisas, mas é um Deus que tem um pensamento sobre a questão do pecado que ela é específica. O pecado é o que nos afasta de Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo só a igreja. Eu vou na igreja, mas não temos vivido o evangelho verdadeiro, que é o quê? Que é Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E se Ele é Senhor da minha vida, Ele tem que ser primeiro no meu viver. Ele tem que ser primeiro na minha casa. Ele tem que ser primeiro nas minhas coisas. Ele não tem que ser o último. E aí, queridos, quando Ele é o primeiro, eu compreendo que Ele tem que ser adorado. Eu compreendo que Ele tem que ser estudado. Leu ali comigo? O homem olha para Filipe, Filipe pergunta, entendes o que lê? E ele diz, como posso eu entender se não tem quem me explique? E aí, querido, se é no tempo de hoje, eu vou perguntar assim, eu vou dizer assim, e como eu vou explicar se os caras sabem tanto que não querem nem ouvir? Ah, pastor, então o senhor é absoluto, só o senhor sabe. Não, de forma alguma. Eu estudo todo dia. É o meu trabalho estudar para falar da palavra de Deus. É cada vez mais me aprimorar e compreender algumas coisas. Mas o que eu noto hoje é que as pessoas estão se afastando e alguns estão vivendo até uma vida com o Senhor, mas não têm trabalhado essa questão de crescer na escritura, na compreensão. E toda essa fala que eu fiz, são 37 minutos de fala, para dizer para você, querido, que nós queremos crescer também no aprendizado. Nós queremos crescer na busca ao Senhor, no continuar, no vivenciar coisas novas com o Senhor, no vivenciar um crescimento aqui. O eunuco esse, eu estava lendo alguma coisa, até anotei aqui para nós, a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, eu não anotei aqui no mesmo Atos, mas vamos ver se é esse aqui. É aqui, eu acho. Ele vai falar sobre vários irmãos que estão pregando o Evangelho. Eu não anotei exatamente qual é o versículo. Mas, querido, só para você ter uma ideia, a palavra foi pregada depois que esse homem aqui, que Filipe evangelizou, falou do amor de Deus rapidinho, falou o que significava, mas eu entendo aqui pelo que ele lê, ele fala de batismo, ele fala sobre a morte vicária de Jesus, ele fala sobre várias questões. Então, Filipe pegou o evangelho desde lá do início, o plano, o propósito de Deus sobre a vida do ser humano, e aquele homem entendeu que ele precisava ser batizado. Mas aí nós temos que pensar que ele já estava lá em Jerusalém. Por quê? Porque ele era alguém que conhecia algo sobre isso, sobre a vinda do Messias. E ele compreende, porque ele declara aqui que Cristo Jesus é esse Messias. E eu nem vou entrar, querido, que o cara era eunuco, porque daí a gente poderia conversar horas a fio sobre esse assunto. Mas eu vou entrar só numa continuação dessa história que aqui na Bíblia nós não lemos, mas as pessoas que são historiadores falam que ali em diante a palavra começou a ser pregada na Etiópia.
E, queridos, é uma coisa que a gente não vê, não fala, não tem essa relação, porque nós recebemos um ensino teológico, um ensino religioso, vamos dizer assim, daquilo que aconteceu na Europa. Porque a pregação do Evangelho ela acontece lá para Roma, para aqueles lugares, né? E ela cresce na Europa. E quando acontece, assim, bem grosso modo isso que eu estou falando, o ensino que a gente recebe, maior, é a partir do que aconteceu quando a reforma acontece, que a Bíblia ela é escrita daí em alemão, porque ela só era escrita em latim, e só os grandes homens de Deus estudavam a palavra, o povo em si não tinha direito. Lutero começa a mudar isso, e todos os reformadores, e a Bíblia começa a ser escrita em uma outra língua, e a partir dessa outra língua, outras línguas são traduzidas para que se aprenda a palavra, e hoje ela está na nossa mão para nós pregarmos o Evangelho. Então, nós conhecemos essa parte da história, mas a parte da história da igreja que é do Oriente, a gente não conhece, a gente não aprende. Até se a gente for estudar num seminário, a gente aprende a parte da história do Ocidente, a gente não aprende do Oriente. E essa parte do Oriente, querido, é uma coisa que a gente devia crescer em entendimento. Por quê? Porque é isso aqui que esse etíope viveu. Só para ter uma ideia assim, ó, rápida. Essa igreja, não especificamente, não se tem base para dizer que foi esse eunuco que pregou. Mas existe uma igreja cristã, lá na Etiópia e por aqueles países da África, que hoje tem um número de 45 milhões de cristãos que vivem uma vida com Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que se eu ouvir Deus e eu falar do amor de Deus para alguém, mesmo que seja no lugar mais deserto que existe, essa transformação pode gerar um poder tão grande que para mim ele se torna infinito. Imagine Filipe pensando que pregou para um e hoje existem 45 milhões. Pastor, eu não sei o que o senhor quer dizer com isso. Eu quero dizer, querido, que o Evangelho tem que ser pregado em Evangelho de Mateus, capítulo 24. É necessário que o Evangelho seja pregado a todo mundo para que aí venha o fim. Nós temos orado, Maranata, Maranata, vamos aprender tempos do fim. E nós, como igreja, vamos ter isso. Nos próximos dias a gente vai começar a falar sobre essa questão. Vai ser muito legal. Um seminário que vai ter no nosso meio, vai ser muito legal. Começa a já criar expectativa. A gente fala que tem que acontecer um grande mover, mas, querido, para acontecer um grande mover precisa haver um grande avivamento. Para haver um grande avivamento, nós precisamos entender que nós temos que nos voltar a coisas simples, de pregar o Evangelho. Então, nessa análise que nós temos feito da igreja, nós temos entendido que nós temos que aprender a ouvir Deus novamente. Para ouvir Deus, nós temos que, em primeiro lugar, nós temos que ir para diante dele, nos esvaziar completo de quem nós somos, nos arrepender, anular as vozes que estão ao nosso redor, que é até do nosso próprio coração, disciplinar o nosso coração e começar a ver Deus falar conosco em todas as coisas que estão à nossa volta. Vendo isso, querido, nós pregamos o Evangelho, um Evangelho que muitas pessoas estão vivendo, na verdade, uma vida que não é total com o Senhor, e começar a nos submeter a viver uma vida total com o Senhor. Vivendo isso, a igreja começa a crescer. A igreja começando a crescer, ela toma uma proporção nova, que é a proporção que Filipe viu por através da vida do eunuco, e muitas pessoas são tocadas. Pastor, isso é para o Ministério Cristão Fé e Vida, não. É para a igreja como um todo. É tempo de nos submetermos a buscar o Senhor. Mas para buscarmos o Senhor, é aprendendo. Próximo capítulo dessa minha ministração é: entendes tu o que lê? Querido, nós temos que entrar num tempo de ensino, num tempo de aprendizado, num tempo de crescer com o Senhor. Feche teus olhos, quero orar por ti
Quero te abençoar nessa noite. Quero dizer que você é alguém que o Senhor tem os olhos dele em ti. Fecha. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Senhor, essa palavra, ela é uma palavra instrutiva. De forma alguma, Senhor, é uma palavra para a gente dizer: essa semana eu recebi uma palavra que moveu meu coração e me empolgou. Não, Senhor. Na verdade, essa palavra é para nós entendermos que nós temos que nos voltar para Ti e orar e aprender mais, ler mais a Tua palavra. Nos nossos jejuns, Senhor, nós não temos que ter propósito, Senhor, mas nós temos que ter, Senhor, uma forte e firme convicção que nós temos que nos anular por inteiro para que Tu cresça em nós. E que no aprendizado, Senhor, no aprender de Ti, Senhor, nossa vida ela vai crescer a ponto de nós sermos pessoas usadas por Ti para manifestar o Teu poder até dentro da própria igreja que precisa. Senhor, e essa palavra é muito forte. Reevangelizada, ou melhor, ela precisa ser evangelizada. O evangelho da verdade, Senhor. Porque hoje nós vivemos em métodos, nós vivemos em aplicações de fórmulas, mas temos esquecido de viver o evangelho na sua simplicidade do sentar e falar do teu amor uns para com os outros. Que nós venhamos voltar a isso, Senhor, a falar do teu amor, que teu evangelho seja pregado de uma forma verdadeira, não só para aqueles, Senhor, que estão, Senhor, dentro da nossa casa, mas aqueles que estão na rua, aqueles que estão em necessidade. Eu sei sim, Senhor, que a pandemia tem nos impedido de sair para a rua, Senhor, mas não tem nos impedido, Senhor, de falar do teu amor a muitos. Que a tua graça faça a diferença, em nome de Jesus. Querido, importante nós estarmos unidos nesse propósito de falar do amor de Deus. Eu quero enfatizar de você estar conosco. Essa semana nós continuamos a leitura da Bíblia, mas essa semana é uma semana extremamente importante, queridos. É uma semana que eu creio que o Senhor ele tem algo especial para cada um de nós. E de uma forma especial, querido, nós temos que começar a nos preparar. Semana que vem, querido, semana que vem, no próximo domingo, nós vamos fazer uma ceia especial. Eu quero que você já projete com as pessoas da tua casa, porque nós vamos ter uma ceia especial, queridos. Nós vamos começar a falar semana que vem, e daí nós vamos falar a semana inteira de Páscoa. Sim, nós vamos... Na semana que vem, no dia 27, nós vamos começar a semana que antecede a Páscoa. Nós vamos falar a semana inteira de Páscoa. E nós vamos fazer uma ceia celebrativa. E daí, no domingo de Páscoa, nós vamos fazer outra ceia no nosso culto também, queridos. É importante nós entendermos isso. O Senhor Jesus, Ele morreu por nós. Essa tem que ser a festa mais celebrada do povo cristão. O momento em que o Senhor morre, mas ressuscita, para nos dar uma vida, e uma vida que vale a pena ser vivida. Que o Senhor te guarde essa semana, que o amor dEle esteja sobre você. Nós vamos falar sobre Páscoa na semana que vem, a partir do dia 27, tá, querido? Que durante essa semana você esteja lendo a palavra conosco, aprendendo, que o amor do Senhor te guarde e faça a diferença sobre você. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.